Segundo Reis, capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 7, a palavra de Deus nos diz assim, meus irmãos. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido teu servo morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que hei de fazer? Declara-me o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. A igreja diz amém. Meus irmãos, o Senhor me deu esta palavra, e eu tenho um hábito muito particular de receber do Senhor mensagens assim, em momentos inusitados. Às vezes estou no trânsito, estou parado em casa e vem aquela inspiração do Senhor, num texto, numa história. E aí eu tenho o cuidado de, sempre que posso, imediatamente eu escrevo, eu registro, sob o risco de esquecer aqueles detalhes que chegam até a mente e coração. E essa foi uma mensagem que chegou ao meu coração muito tarde da noite, já perto da madrugada. Eu estava já dormindo, e por um momento eu acordei um pouco, despertei, e meu coração foi a esse texto e essa mensagem: vivendo do que restou. E eu levantei pela madrugada procurando um papel e uma caneta e fui anotar para não esquecer. E o Senhor trouxe ao meu coração que o dia dessa mensagem é hoje à noite para a igreja. E eu quero compartilhar com você esta noite essa palavra. A nossa vida muitas vezes, meus irmãos, ela enfrenta e passa por perdas às vezes devastadoras. Nós perdemos pessoas, perdemos oportunidades, perdemos recursos, perdemos sonhos. Foi o que aconteceu com a viúva desta passagem. Os irmãos leram no texto que o seu marido morreu e deixou dívidas impagáveis. Ela não tinha como pagar essas dívidas. Os seus filhos agora estavam prestes a serem levados como escravos, porque os credores bateram na porta desta mulher e não estão dispostos a dispensar essa dívida, mesmo com a morte do seu falecido marido. Ela está muito angustiada, meus irmãos. E quando a gente lê o texto, a sensação que a gente tem é que, aos olhos humanos, esta mulher perdeu tudo. Perdeu o marido e agora vai perder os filhos, endividada, não tem como pagar a sua dívida. Os irmãos imaginam esse drama. Alguém, como se não bastasse, perdeu o seu esposo, perde também os seus filhos agora para serem escravos. Mas, meus irmãos, havia algo que restava na casa daquela mulher, e o Senhor tem falado sobre isso ao meu coração. Foi disso que o Senhor utilizou para operar um grande milagre na vida daquela mulher. Nós somos assim também, meus irmãos. Muitas vezes, diante de perdas, nosso coração e a nossa mente vê a escuridão de uma noite e aquela sensação de que perdemos tudo. Às vezes acontece conosco. Aquela sensação de que não nos restou nada. E verbalizamos isso. Quem sabe tem alguém aqui esta noite que
que no meio de uma grande luta, de uma grande provação, de ter perdido tantas coisas na vida, já colocou a mão na cabeça e diz: meu Deus, eu perdi tudo. Eu perdi tudo. Não me restou nada. Esta é uma palavra que ela alcança pessoas assim. Mas ela também é preventiva, meus irmãos. Porque ao longo da vida, inevitavelmente, perderemos muitas coisas. E precisamos ter cuidado, de à medida em que nós perdemos coisas, não percamos a capacidade de perceber o que restou, o que nós ainda não perdemos. Porque isso acontece ao focarmos e a dar destaque exagerado ao que se foi. Nós nos privamos de ver o que não foi, o que ficou, o que ainda está, o que ainda permanece, o que restou. Isso, sem que exerçamos essa contínua percepção e discernimento, nós corremos o risco, meus irmãos, de cair no poço da ingratidão, da injustiça. Sabe, é o descuido com quem nunca abandonou, está ali. Às vezes você está tão apegado à sensação de abandono por quem o deixou, que agora despreza quem não deixou. Quem está ali todo dia sofrendo com você. E a mente fica tão voltada para quem partiu, que você não percebe quem ficou, quem ainda continua, quem ainda está ali suportando sua dor, suas lutas. E aí, às vezes, sem percebermos, nos tornamos ásperos, ríspidos, indelicados. Quantas pessoas assim? Quantos pais sentindo a dor do abandono de um filho que repentinamente saiu de casa e foi embora e nunca mais deu notícia. E em função dessa dor ele se torna um pai cruel com os que ficaram. Desumano, agredindo, brigando, sem amá-los, sem reconhecer que eles ficaram. Eles estão ali. Eles nunca foram embora. Quantas vezes uma experiência na vida conjugal, de uma separação repentina, um abandono, um amor que esfriou, e aquilo traz tanta dor à pessoa, que a pessoa não é capaz de perceber tudo que ainda tem à volta, filhos que ainda estão ali, pais que ainda estão ali, amigos que ainda estão ali, e muitas vezes nós desprezamos isso, nós viramos as costas, mas desprezamos também às vezes recursos que temos. Às vezes não temos muito, mas tem um pouquinho. E a gente pode, num sentimento de ingratidão, e de revolta e de indignação, olhar para aquele pouquinho e dizer: olha o que tem, só esse resto, isso não me serve. E a gente vai lá e derrama, e joga fora, e despreza, quando poderia ser o meio e o caminho que Deus usaria para reverter nossa situação, para mudar o nosso quadro. Me chama a atenção esta mulher, a princípio não perceber o pouquinho de azeite, e lá na frente o profeta dizer: vai e viva do resto, viva do que sobrou, porque o resto sempre teve ali, o resto sempre estava na casa daquela mulher e ela não percebeu. E às vezes a gente corre o risco de não perceber o que restou, o que ainda temos, o que nunca foi tirado, o que permaneceu, o que ainda está nos suportando, nosso mau humor, nossa mania de reclamar de tudo, o nosso jeito de estar sempre achando uma razão para desmerecer, para desqualificar. Tem pessoas assim, que nunca se agrada, nunca se dá por satisfeito, está 99% perfeito, mas a pessoa recorta o 99% e põe o olho naquele 1%, e faz aquilo se tornar a coisa mais importante, e não valoriza o que está bom. Está lá o prato de comida, aquela comida tão maravilhosa que a esposa fez, com tanto carinho, passou o dia fazendo porque sabe que é o prato que você gosta, mas aí tem um detalhezinho lá, e aí você olha, e você coloca
atenção naquilo e despreza tudo mais. Tem gente assim, que está sempre olhando o que não deu certo, está sempre olhando o que não foi, o que era para ter sido, o que não ficou bom, o que não está legal. Você precisa mudar a forma de olhar para as coisas, porque isso te privará de grandes bênçãos do Senhor na sua vida e na sua jornada. Esta mulher está sem marido, a ponto de perder os seus filhos, porque estão para ser levados como escravos, por causa da sua dívida. Mas ela foi capaz de perceber algumas coisas, e a partir do que ela percebeu que ainda tinha, ela se apega a isto, e isto se tornou o meio e o caminho pelo qual Deus restaurou a sua vida e a sua realidade. O Senhor quer produzir no seu coração mais gratidão. Para de reclamar por bobagens. Para de reclamar por coisas pequenas. Olha onde você estava no passado. Olha o que você já viveu. Olha o que você tem agora. Olha o que Deus te deu. Esta mulher precisou enxergar algumas coisas que não foi tirado dela. E a primeira coisa que não foi tirada desta mulher e ainda restava, era a memória do Deus que o seu marido servia. Eu acho tão maravilhoso isso. Ela perdeu o marido, seus filhos estão prestes a ser levados, mas ela lembra, o meu marido temia a Deus. Era um homem de fé. E ela tem isso como um recurso, meus irmãos. E ela vai no profeta, e diz, olha profeta, o meu marido morreu, meus filhos estão perto de ser levados como escravo. Aí ela diz assim, e tu sabes que ele era um homem temente a Deus, por isso que eu estou aqui pedindo ajuda. Sabe, meus irmãos, ela está desesperada, mas ela se lembra que o seu marido servia ao Deus verdadeiro. Isso significa que ainda carregava nela o conhecimento e a fé no Deus que ela servia. Mesmo no meio da dor, ela sabia a quem recorrer. Sabe, meus irmãos, perda podem tirar de nós muitas coisas, mas não podem apagar o que sabemos sobre Deus. Nossa fé pode até em algum momento ser abalada, mas jamais podemos desconhecer a fidelidade de Deus, porque ela permanece sempre, a despeito dos dias bons e dos dias maus. E isto não pode ser arrancado da gente. Sabe, no dia em que muitas coisas ser tiradas de nós e forem tiradas de nós, não deixe que também seja tirada de você a capacidade de crer e de confiar no Deus que você serve. Aquilo que você sabe sobre Deus não pode ser mexido pelos dias maus, pelas suas angústias. Isso te salvará no dia mau, saber quem Deus é. Crer em Deus. Não deixar Satanás tocar no teu amor pelo Senhor, na tua confiança pelo Senhor. Porque ele chega, ele avança também nessa área, meus irmãos. Algum tempo atrás, eu aconselhando uma pessoa muito triste, abatida por conta de uma grande perda. E ela dizia isto, chorando. Ela dizia, pastor, o que mais me entristece é que eu não consigo mais amar a Deus. Porque eu sinto que Ele deveria ter evitado o que aconteceu. Isso acontece, meus irmãos. Num grande desespero e numa sensação de profunda tristeza, você pode em algum momento permitir que a sua tristeza afete e toque esta relação, esta jornada, esta memória de tantas coisas maravilhosas que já te aconteceram pelo caminho. Mas você veio hoje aqui para ser lembrado. Não deixe que isso seja arrancado de você. Algumas vezes serão arrancadas coisas muito valiosas e preciosas às tuas mãos. Pessoas irão, sonhos se dispersarão, projetos não serão alcançados. Isso é inevitável na nossa jornada. Mas nunca permita que ao longo dos anos, na vida, no caminho, as lutas, as tristezas, as decepções, arranque do teu coração aquilo que você sabe sobre Deus. Aquilo que você já tem visto sobre Ele, porque isso te salvará no dia mau. Eu acho tão maravilhoso olhar a história de Jó nessa perspectiva e com essas lentes.
porque ele está assim, ele está sem nada, ele perdeu os filhos, ele perdeu a saúde, ele perdeu tudo que ele tinha. Seus amigos o julgando e considerando que ele deveria ter feito algo muito ruim para estar passando aquilo, e ele insistindo, dizendo, não, eu não fiz. Chega uma hora que aquilo é tão pesado que a esposa diz, você ainda retém por fidelidade a esse Deus, amaldiçoa este Deus e morre. Eu acho tão maravilhoso, quando no ato do mais alto desespero, em que Jó começa a descrever todo o infortúnio que aconteceu com ele, ele começa a dizer, da sua pele, toda escamada, leprosa, do quanto o seu corpo é fétido, ele diz, eu grito, os meus empregados correm de mim, porque o meu fedor é insuportável, a minha mulher, ela não quer estar perto de mim, eu fui um homem de bem e respeitado nessa cidade, mas estou entregue às cinzas, ao desprezo, angustiado, enfermo, abandonado, esquecido. E no meio desse desespero de sentir que tudo foi tirado dele, ele não deixa que a sua dor o impeça de saber que há um Deus no céu que o ama. E ele olha para as alturas no auge da sua dor e diz, ainda que ele me mate, nele eu continuarei esperando, nele eu ainda porei a minha confiança, eu ainda continuarei depositando nele a minha confiança, porque eu sei que o meu Redentor vive, e um dia ele se levantará, mantenha esta confiança no seu coração. Sabe, Satanás nunca vai arrancar aquilo que você já viveu com Deus, a tua história com Ele, a tua jornada com Ele, os milagres que você já presenciou. Ele nunca vai poder arrancar de você aquilo que Deus já realizou ao longo do caminho que você tem trilhado. Em algum momento isso virá à tona e será meio do milagre, da provisão, da mudança que você espera. Por favor, feche os seus olhos um minutinho só. Peça isso ao Senhor. Peça, Senhor, nunca deixe o meu coração esfriar. Nunca deixe, Senhor, eu esquecer do que Tu fizeste ao longo desta jornada. Nunca deixe, Deus, eu virar o rosto para quem nunca foi, para quem nunca me desamparou, para quem se manteve fiel, mesmo quando eu fui infiel. Isso te guardará, isso te salvará no dia mau, isso te protegerá no dia mau. Talvez você tenha perdido recursos, mas você ainda tem o Deus provedor. Talvez você tenha perdido sonhos, mas você ainda tem um Deus que faz promessas. Você ainda tem fé, você ainda tem confiança nele, você sabe o Deus que você serve. Isso não está alterado, isso não está mudado, isso não está mexido pela tua dor e pela tua luta. É isto que a mulher diz, profeta, eu não tenho mais nada, mas eu tive um marido que era um homem de Deus. Tu sabes que ele temia a Deus e por isso que eu trago a minha causa diante de Deus. Havia uma segunda coisa que esta mulher também tinha. Ela tinha filhos. O texto fala que ela tinha filhos. A viúva, meus irmãos, nos tempos bíblicos, poderia ver filhos, sabe, como uma proteção, porque era de fato. Filhos protegiam os pais, especialmente na velhice. Asseguravam aos pais o cuidado, a provisão que eles precisavam. Mas esses filhos estão perto de ser levados e esta mulher não está disposta a perdê-los. Aquilo vale muito para ela, são os seus filhos. Sabe, em tempos difíceis é muito fácil a gente focar nas ameaças, esquecer as bênçãos que ainda estamos conosco. E aí não tratamos de protegê-las, de cuidar delas, de não deixar que também sejam arrancadas de nós. Seus filhos eram uma razão para aquela mulher lutar, um motivo para ela não desistir.
Quantas vezes nós ignoramos, meus irmãos, aquilo que deveria ser a razão para a gente se sentir motivado a voltar à luta, a voltar a enfrentar a vida, a voltar a trabalhar. Essa, por exemplo, é uma maneira que Deus nos arranca de uma situação de luto. Estamos sofrendo o coração abatido, a perda de alguém querido, mas você olha em casa, tem filhos ali que você precisa cuidar, tem netos que você quer ver crescer, quer ver casar. E aí o Senhor traz sonhos ao seu coração e o desejo de viver de novo. E você começa a enfrentar a sua dor e superar aquilo, porque aquilo se torna um meio de motivar você à vida, a enfrentar a luta, a enfrentar os problemas. Sabe, Deus quer tornar aquilo que restou um instrumento que te motiva a continuar vivendo. A razão pelo qual você deve querer viver, e viver muitos anos. Porque tem algo bom que você ainda precisa testemunhar nessa vida. Por isso que não se entregue. Não se entregue a uma situação de enfermidade. Não se entregue a uma situação de decepção. Há coisas boas que ainda estão com você. E você desfrutará de muitas bênçãos do Senhor e promessas do Senhor, meus irmãos. Eu estou falando algo de Deus para alguém aqui esta noite. Porque você precisa se apegar a isso e dizer: Deus, eu não largo mão da vida, da alegria de viver, porque eu quero testemunhar isso, eu quero ver minhas filhas casar, eu quero colocar neto no colo, eu quero ter a bênção de ver tuas promessas sobre a minha vida, sobre as futuras gerações da minha casa. É assim que a tristeza vai sendo arrancada do seu coração. Porque tem gente aqui neste culto, nesta noite, que tem enfrentado dramas de tristezas profundas, depressões. E você já olhou assim e se perguntou: existe razão para viver? Existe. Deus te deu filhos, Deus te deu uma família, Deus te deu motivos para sonhar e ter esperança. Há muita coisa boa a viver e experimentar nos próximos anos. Você nem viveu ainda o melhor de Deus para a tua vida. Esta mulher está disposta a abraçar os seus filhos e dizer: eles não vão ser arrancados de mim. Eles não serão tirados da minha casa para ser escravos, profeta. Por isso que eu estou aqui, porque é o que me restou. Meu marido foi, eu tenho filhos e meus filhos não serão entregues à vida de escravo. Eu quero meus filhos na minha casa. E eu sei que Deus fará algo em meu favor, na minha causa, na minha situação. Porque na frustração da gente ver as coisas indo, a gente pode cair nesta vida desinteressada, que já não se importa mais com nada. E diz: pode ir também, que seja arrancado o resto. Eu já não me importo com nada. Não. Ainda restou coisas muito valiosas. Proteja, guarde com você. Não deixe que também se vá. Mas esta mulher tem uma terceira coisa. Esta mulher tem uma botija de azeite em casa. Quando ela olha para o profeta e diz: profeta, o meu marido morreu, meus filhos serão levados, tu sabes que o meu marido temia ao Senhor. O profeta não dialoga muito, ele apenas pergunta assim: o que você tem em casa? E aí ela diz: tua serva não tem nada senão uma botija de azeite. A resposta da viúva mostra algo muito importante, meus irmãos. O problema dela não era a falta de recursos. Ela tem uma botija de azeite, mas era a falta de percepção do que ainda tinha. Embora o azeite fosse pouco aos seus olhos, nas mãos do Senhor, era o suficiente para um grande milagre. E é isso que eu preciso que você saiba nesta noite. Meus irmãos, essa palavra aqueceu o meu coração para pessoas muito específicas esta noite. Aquilo que você tem, que considera pouco, é pouco para você, mas para Deus é o meio, é o instrumento pelo qual Ele multiplicará e trará provisão para a tua casa. Porque o milagre não começa com o que você perdeu. O milagre começa com o que você ainda tem. É o que você ainda tem, que será o meio pelo qual Deus intervirá na tua vida. O que você ainda tem? O que você tem em casa? E bem que isso poderia ser o tema da mensagem. O que você tem em casa? Você tem uma esposa?
Você tem recursos, você tem uma casa, você tem um teto. Você tem razões para celebrar Deus, para ser alegre, para ser agradecido. Ah, mas o meu salário diminuiu, mudei de emprego, a crise chegou na minha casa. E aí você, naquele arrobo de revolta e indignação, chega em casa. De repente tira o dinheiro do bolso, joga na mesa e olha aí, a mixaria agora que eu ganho. Para com isso. É o que você tem. É o que Deus te deu neste tempo para cuidar da sua casa. É pouco, mas Deus fará muito. Não despreze os dias maus, como se fossem dias em que você não tem nada, você tem algo. É pouco, mas tem. E é o que Deus precisa para mudar a sua história. Muitas vezes a gente reclama assim, que não tem nada, e Deus pergunta, você realmente não tem nada? Dá uma olhada, você não tem nada. Sabe, meus irmãos, às vezes a gente acha que não tem nada, e aí Deus está nos despertando para isso. Deus está nos despertando para olhar e valorizar o que ainda temos, o que temos em casa. Porque esse é o meio para o que Deus vai fazer na nossa vida, na nossa história. E é tão interessante que essa forma de Eliseu olhar para a mulher e indagar, é um meio pelo qual Deus está sempre fazendo conosco em situações de desespero. Eu pus me a lembrar, hoje, enquanto meditava nisso, na experiência de Agar, quando ela tem um filho já morrendo, sedento, sem saber o que fazer para dar água. E ela está tão desesperada que ela começa a chorar, e ela deixa o filho à distância para morrer, longe dela, para que ela não assista aquele momento. E aí a Bíblia diz que Deus visita Agar, e Deus abre os olhos de Agar, e quando abriu tinha um poço d'água do lado dela. Às vezes está lá do lado. A gente não via por causa do desespero. A gente não percebia por causa da dor, da angústia, da nossa indignação, da nossa revolta, mas estava ali. E Deus faz aquela mulher olhar para aquele pouco de azeite e ver que aquele é o meio pelo qual Ele irá transformar a realidade de desespero que aquela mulher está passando. Mas ainda restava uma quarta coisa para esta mulher. Restava uma comunidade à sua volta. Eliseu disse à viúva que pedisse vasilhas emprestadas aos vizinhos. Isso significa, meus irmãos, que apesar da crise, ela ainda tinha pessoas ao redor dispostas a ajudá-la. Deus muitas vezes usa pessoas como parte do nosso milagre, meus irmãos. O problema é que o orgulho pode às vezes nos impedir de pedir ajuda. Por isso que Deus te traz para uma vida comunitária, de igreja, de irmãos, vizinhos, pessoas que nos cercam, pessoas que partilham da jornada conosco. Ou como eu gosto da sensação de estar cercado de pessoas, meus irmãos. Tem gente que repele, que não consegue conviver, que é, meus irmãos, motivo de desagrado para todos os vizinhos à volta, o da direita, o da esquerda, o que mora na frente, o que mora atrás. Se um dia eles verem o caminhão da mudança parado, eles vão ficar felizes. Que triste. Vocês percebem uma lição importante aqui? A mulher tem vizinhos e vizinhos que gostam dela. Gente, vizinho que não gosta, não empresta panela. Ela sai e os seus filhos vão procurando panelas, vasilhas, e praticamente esvaziam as panelas das casas por todos os lados, porque chega uma hora que dentro de casa está vasilhas para todo lado, e ela dizendo, meninos, o azeite não parou, busquem mais. E eles disseram, mamãe, não tem mais. Todas as vasilhas da vizinhança já estão aqui dentro de casa. Parece uma história tão simples, mas ela aponta uma realidade tão básica e tão necessária, meus irmãos. Você precisará de amigos nos dias maus, nos dias das tuas lutas. Por isso que, principalmente nos dias de bonança, fartura, prosperidade, trate de ajudar, de estender as mãos, de ser generoso. Porque no dia que você precisar, alguém vai se lembrar de você e te ajudar. Sabe, a pior coisa, meus irmãos, é a gente cultivar uma vida em que vamos afastando as pessoas do nosso entorno. E é como que, num ato, meus irmãos, lento e triste,
Cada um vai saindo de perto, amigos, vai saindo de perto filhos, vai saindo de perto quem morava conosco no mesmo teto. Às vezes ficou apenas uma esposa sendo fiel ao voto que fez conosco. E aí ela diz isso: é só eu que te aguento, só eu que ainda não fui, porque eu te aguento o que ninguém aguenta. Já pensou? E a pessoa está entregue ali, à solidão, ao abandono. Eu lembro que no tempo que a minha mãe ficou vários dias doente no hospital, toda tarde eu ia visitá-la, e eu ia, levava a Bíblia e orava pelos leitos ali no entorno da minha mãe. E as pessoas ficavam esperando, e aí mandavam lá no leito da minha mãe: o pastor já chegou. Ficava e eu ia orava nas camas pelas pessoas, e fazia disso todas as vezes que eu ia visitar ela. Eu orava, saía nos leitos, você aceita oração? E eu lembro de um senhor que estava durante todo aquele tempo deitado, e sempre que eu ia, quando eu passava, ele gritava: pastor! E aí eu entrava, orava por ele, e ele ficava mandando sempre a enfermeira perguntar se eu já tinha chegado para orar por ele. E eu sempre ia orar por ele. E já minha mãe, perto de receber alta, eu fui visitá-lo, e eu disse: o senhor não tem expectativa de ir embora daqui? Ele estava num tratamento longo. E ele olhou para mim e disse: na verdade, eu nem gostaria de ir, porque eu não tenho uma casa para voltar. Eu moro só numa casa. Eu disse: o senhor não tem filhos? Ele disse: eu tenho filhos. Todos moram longe, fora daqui. Minha esposa morreu já faz 8 anos. Eu moro só numa casa. Na verdade, os meus filhos nem sabem que eu estou aqui nesse hospital. Aquilo marcou tanto a minha vida, gente. Como alguém, um homem, já com quase 80 anos de idade, está ali no hospital, esquecido pelos filhos, sem esposa, e se apega a um pouquinho de atenção que um estranho dá, todas as tardes, porque aquilo era como se fosse um alento, sabe, um mel nos seus lábios, porque todo dia amarga a solidão. Estar só, meus irmãos, é a pior de todas as experiências que alguém pode viver nesta vida. Você não está só. Você tem uma igreja, você tem irmãos, você tem amigos. Seja agradecido por isso. Você tem um número que pode ligar quando a coisa aperta com você. Você tem um número que você pode chamar e dizer: fulano, vem aqui, e essa pessoa vai ao teu encontro. Todo mundo precisa ter alguém, meus irmãos, que corra em sua direção no dia que a coisa aperta. Todo mundo precisa ter pelo menos uma pessoa que você pode dizer: ligue para fulano, ele virá aqui. Ligue para fulano, que seja o que ele estiver fazendo, sabendo como eu estou, ele para tudo que fizer, que estiver fazendo, e virá em meu socorro. Alguém precisa de pelo menos uma pessoa assim na vida. Por isso que cultive relacionamentos, cultive amizades, seja bom vizinho, seja bom pai, seja bom amigo, seja mulher do bem, generosa, que abençoa, que declara bênção sobre as pessoas, que abraça demoradamente, que dá bom dia, que dá paz do Senhor, que diz sinto muito, que diz desculpe, que se retrata, que pede perdão, que volta atrás, que recomeça. Oh, meus irmãos, Deus está falando com pessoas aqui, porque no dia mau, quando falta tudo, quando a gente tem amigo, eles nos carregam nos ombros. A Bíblia fala disso, meus irmãos. No dia da adversidade, a gente conhece um irmão, um amigo que temos. Cultive amigos. Tem gente que se acostuma a essa vida isolada, distante, trata mal tudo e todos, entra por esse templo, não fala com uma pessoa, está ali naquele redoma. Eu não sei o que você está fazendo aqui. Isso aqui é uma família. A gente não se conhece direito, mas nós somos parte da mesma família. E a gente se ama. E tem que se amar, porque vamos viver a maior parte da vida da gente junto.
Por isso que antes de terminar esse culto, abrace alguém, fale com alguém, cumprimente alguém, faça amizade. Quando a gente insiste, participe dos GVs, não é uma programação simples, é para você, sabe, construir amizade, relacionamento, se envolver, ter gente para você chamar de amigo no dia da luta. O isolamento será a pior coisa para você, essa vida que você vive não é boa. Os músicos podem se aproximar, que eu estou terminando esta palavra. Porque tem uma quinta coisa que restou a esta mulher, que foi a sua capacidade de agir com fé. Ela pediu vasilhas, ela entrou em casa, ela fechou a porta e ela começou a encher os vasos. A fé exige ação, meus irmãos. O azeite não se multiplica na prateleira lá. É no momento em que ela começa a derramá-lo que esse azeite se multiplica. Muitos querem milagres, mas não querem participar dele. Deus sempre faz a parte dele, mas há algo que nós precisamos fazer. E o Senhor está nos despertando a isso. Qual é a sua parte nisso? Porque, sabe, as coisas podem ser arrancadas de você para todo lado, de modo que você olha à volta e parece que não restou quase nada. Mas sabe o que restou? Restou capacidade de lutar, de trabalhar, de construir, de refazer, de recomeçar. Olhe para você. E eu sinto de dizer isso para alguém aqui esta noite. Sabe qual a sensação que você talvez esteja sentindo? De que não tem mais nada. Se olhe no espelho, se veja. Você tem você para correr, para lutar, para trabalhar, para fazer de novo, para sonhar de novo, para ter esperança novamente. Deus te dará um novo dia. Esta noite escura está passando e vai passar. Quando o sol nascer, Deus dizendo: viva de novo, trabalhe de novo, corra de novo, empreenda de novo, sonhe de novo, vá em frente, avance, 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 lute, ação, faça alguma coisa, isso não foi tirado de você, faça alguma coisa. Levante a sua mão, por favor. Que Deus esteja encorajando pessoas aqui esta hora. Tem algo que precisa ser feito e você pode fazer. Você fará. Você fará. Você não ficará na cama deitado. Você não ficará fugindo do celular, angustiado, para não ver a próxima mensagem. Você não ficará sentindo esse aperto no coração, com medo de tudo e todos. Você vai enfrentar a vida. Você vai enfrentar as conversas difíceis. Você vai enfrentar a ligação difícil que precisa fazer. Você vai voltar para o trabalho. Você vai voltar para a sua vida. Eu sinto, meus irmãos, eu não costumo pregar isso, mas isso é muito específico para pessoas aqui esta noite. Você vai voltar à vida. Você vai voltar a viver de novo. A fazer as coisas que você sempre fez. Fique de pé agora em nome de Jesus. Continue com os olhos fechados. Escute. Satanás não vai destruir você. E esta dor não é para a morte. Este aperto no coração não é o seu fim. O pouquinho de azeite que ainda restava irá se multiplicar. Tem um novo dia para ser vivido. Tem uma nova história para ser escrita. Eu quero orar por você agora, se você quer receber esta oração, por tudo que você tem ouvido e pelo que Deus tem te falado. Saia imediatamente da onde você está e venha aqui à frente. Eu quero orar por você e pela sua casa, para que Deus trate com você e com teu coração hoje, aqui nesta noite. Vamos cantar, meu Eliseu, enquanto você vem. Vamos cantar em nome de Jesus. Cada dia que se passa, se Deus fala com você, venha. em sua vida é como
Peça que Deus abra os teus olhos para ver o que você tem. Peça que Deus te faça ver o que você ainda tem, porque isso é de grande valor. Você tem vida ainda. E eu sei que vem a sensação de que não vale ter mais a vida. Vale ter vida sim. Satanás está mentindo. Vale a vida que você tem. Vale a vida que você tem. Está cercado em toda direção. Aleluia. Está como numa... Venha em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Venha. Venha em nome de Jesus. Perdeu tudo aqui, menos a fé em Deus. Se você perdeu tudo nessa vida, menos a fé, você não perdeu nada. Venha. Saia do seu lugar. Você ainda tem fé para lutar. Você ainda tem fé para dobrar o joelho e dizer: Deus, as coisas vão passar. Esta tempestade vai cessar. Eu viverei um novo dia, Deus. Venha em nome de Jesus. Venha. Venha em nome de Jesus. Aleluia. Onde estão os teus amigos? Se Deus fala com você, venha. Venha. Aleluia. Um novo dia. O azeite não vai parar. A multiplicação de Deus, a partir do pouco que você tem, para um novo dia, para uma nova história, para um novo tempo na tua casa, na tua família. Mas há um que não nos deixa, mesmo quando a noite vem. Você está sofrendo tanto, está como numa ilha. Vamos cantar. Cante para alguém. Fale para essa pessoa do seu lado. A fé que você tem é tudo que você precisa para continuar, para se manter vivo. Aleluia. Se você perdeu tudo nessa vida, menos a fé, você não perdeu nada. Se você perdeu tudo aqui, menos a fé em Deus. Se você perdeu tudo nessa vida, menos a fé, você não perdeu nada. Senhor Deus, aqui estão os teus servos. Muitos irmãos aqui na frente, Senhor. Tu conheces a vida de cada um, suas lutas, aflições, lágrimas, suas perdas. Mas há algo que nunca ninguém poderá tirar de nós: o Deus que temos. Ele nunca se vai. Oh Deus, Tu nunca abandonas os teus filhos. Tu nunca se afasta, Deus, do necessitado. O Senhor é o pai do órfão. Tu és o marido da viúva. Tu te compadeces, Deus, do pobre, do necessitado. Eu oro pela tua igreja agora, porque nós temos fé em Ti, Senhor. Nós temos esperança em Ti. Satanás não vai arrancar isso de nós.
Nós temos esperança em Ti, Deus. Renova essa esperança esta noite. Renova a confiança desta igreja nesta noite. Renova a alegria, Deus, de viver nesta noite. Renova a força de viver nesta noite. Renova o ânimo esta noite. Eu oro pelo Teu povo. Eu oro pela Tua igreja. No nome de Jesus. No nome de Jesus, todos digam amém. Aplauda o Senhor em nome de Jesus, meus irmãos. Por favor, voltem para os seus lugares. Sentem um pouquinho só, meus irmãos.